Então, como eu estava dizendo, seja bem-vindo à nossa primeira aula do nosso curso básico de teologia. Nossa aula de hoje tem por tema Bibliologia. Quando você for fazer alguma pergunta, deixa a pergunta diretamente aqui no vídeo, tá? Bibliologia, que é o estudo da Bíblia, tá bom? Então, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, ao nosso curso básico de teologia, que tem por tema o assunto Bibliologia. De repente, algumas pessoas podem até comentar, talvez até perguntando, pastor, o que é Bibliologia? Bom, Bibliologia não precisa explicar muito, né? Porque o próprio nome, ele já descreve, né? Bibliologia é o estudo da Bíblia. E esse estudo aqui nós procuramos deixar ele por segundo tempo, porque assim, preferimos até deixar por segundo tempo, por segundo plano. Porque, a princípio, a gente precisa estudar um pouco sobre o sistema da teologia, né? Que é a teologia sistemática, ou seja, uma organização, né, da maneira que a gente fosse estudar. Em segundo plano, a bibliologia ela é interessante por quê? Entrando aqui em segundo plano. Porque a partir do momento que a gente aprende um pouco a respeito do que é a Bíblia, a gente consegue entender a respeito de como ela foi organizada. E aí então, depois que você assistir essas aulas sobre bibliologia, essas 4 aulas, você vai entender a necessidade de ela ter sido organizada. Aí entra na questão também da teologia sistemática, né, da hermenêutica. Por exemplo, já de introdução, só quero dizer para você, quando Jesus ele entrou, por exemplo, ele foi para o seu ministério, foi batizado, né, Jesus Cristo. E então Jesus Cristo, depois que ele foi batizado, o que aconteceu com ele? Depois que ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo, tá? Para ser tentado ali no deserto. Ele jejuou, né? Depois foi tentado no deserto e depois ele foi trazido por esse mesmo Espírito, pelo mesmo Espírito Santo. Então, Jesus ele voltou ali cheio de Espírito Santo quando ele voltou do deserto, tá bom? E ele entrou ali então na sinagoga. E ele entrou na sinagoga e foi dado um livro para que ele pudesse ler, né? Que é o livro da lei. Nós vamos estudar sobre isso, tá? Na sinagoga, que era o lugar de estudo. Lembrando que o templo era o lugar de adoração. A sinagoga era um lugar onde as pessoas aprendiam da palavra do Senhor, normalmente nos sábados. Então, quando foi dado o livro para ele, para que ele pudesse estar lendo, o que aconteceu? Ele abriu, né? Olha só, eu vou ler para você o que está escrito em Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 17. Olha só que curioso. Só para você ter ideia da necessidade que nós tínhamos de esse livro ser organizado. Vamos falar sobre os capítulos, o fato de ser organizado por capítulos, versículos, mas olha só a necessidade que se tinha desse livro ser organizado. Vamos ver aqui comigo. No capítulo 4 de Lucas, versículo 17, está escrito assim: que foi entregue o livro do profeta Isaías, e abriu e encontrou onde está escrito. Olha só, o que ele fez? Ele encontrou, ou seja, ele não simplesmente abriu e leu, ele encontrou. Por que ele encontrou? Porque ele foi procurar e ele encontrou, houve esse encontro, através de uma procura houve um encontro, você entendeu? E para que ele mostrasse que aquela profecia havia se cumprido nele, né? Então ele leu sobre o profeta Isaías, tal, que ele havia sido ungido, enfim. E foi dito, né, que essa palavra iria se cumprir ali exatamente nele. Ou seja, ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, ele se revelando como Messias diante de todas as pessoas. Mas você percebe que teve uma procura, ou seja, então não havia facilidade para se encontrar os escritos, né? Você percebe o grau de dificuldades, né? Você percebe, por exemplo, o grau de dificuldades, por exemplo, quando foi questionado, Herodes questionou a respeito de onde o menino nasceria. Quem ali que foi separado para que se dissesse onde está escrito a respeito do nascimento do menino Jesus? Os escribas, que tinham essa facilidade. Não, ele nasceria em Nazaré, nasceria assim em Belém, aquela coisa toda. Então, nós entendemos que há necessidade justamente de facilitar o nosso entendimento para que a gente possa ler com mais clareza, tá? Então, nós entendemos que a Bíblia ela tem divisões, né, de capítulos, né? Vamos ver
daqui a alguns instantes, como eu falei, também a respeito de versículos nós vamos ver sobre tudo isso. Vamos ver um pouco a respeito do autor da Bíblia. Você sabe quem é o autor da Bíblia? Porque a Bíblia tem autor e tem escritor, né? Você sabe quem é o autor da Bíblia? Então tá. Além dessas divisões, nós vamos falar sobre o fato de a Bíblia ser infalível, tá? E você pode estar estranhando, eu não te enviei apostila alguma, de repente você pode pensar assim, pastor, eu estou sem apostila para estar acompanhando. Eu não queria mandar para você de qualquer jeito, porque da vez anterior, das aulas anteriores, da matéria anterior, o que nós fizemos? Nós fomos editando a apostila e enviamos várias vezes a mesma apostila. Então, o que eu vou fazer dessa vez? Nós vamos estar estudando a primeira aula, por exemplo, que é hoje, tá? E eu vou estar enviando para você tudo aquilo que nós estudamos, tá? Com acréscimos e respondendo questões. Então, você vai ficar exatamente com esses textos, tá? Com aquilo que nós estudamos exatamente hoje. Então, você vai ficar com o material assim já pronto. No final de tudo isso, eu vou juntar para você e sim criar aquela apostila em slide, né? Daí eu envio ali exatamente tudo para você, tá bom? Então, nós vemos essas facilidades que nós encontramos quando vamos estudar, quando vamos ler a Bíblia Sagrada, tá? E hoje nós vemos a Bíblia aqui, olha, ela toda encapada, né? Ela toda com material, no caso, é costurado e é colado, né? E toda dividida em capítulos e versículos para a nossa facilidade, tá bom? Então, como a Bíblia, na verdade, ela vem sendo ali um livro escrito há milhares de anos atrás, ela foi escrita para cada um de nós, né? Mas a Bíblia, o que ela mostra? A Bíblia ela revela o caminho do Senhor nosso Deus para as pessoas nos dias de hoje. Claro, as pessoas no passado também, mas também as pessoas no dia de hoje. Então a Bíblia nos dá essa clareza, né, a respeito dos caminhos de Deus. Jesus ele veio esclarecendo também lá no Novo Testamento, lá em João capítulo 14, no verso 6, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele estava fazendo? Ele estava esclarecendo, clareando o caminho de Deus, né, que estava encoberto ali, escurecido pelo pecado, mas agora sendo clareado, né, sendo descortinado ali por Jesus. O próprio salmista mesmo, ele diz, Salmo 129, né, que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para o caminho. Então, de certa forma, né, nós vemos aí as coisas clareando aos poucos, tá bom? Lembrando que qualquer comentário que você tiver, que você for fazer, tá bom? Faz seu comentário aí, tá bom? Ou de repente deixa uma pergunta, deixa uma questão para a gente estar comentando. Se é algo que nós não vamos estudar, eu tenho esse material tudo pronto. Se é algo que nós não vamos estudar, nós vamos falar assim com profundidade um pouco maior. Se é algo que está previsto para nós estudarmos lá na frente, então eu vou falar de uma maneira superficial para que a gente não venha antecipar a aula lá da frente, tá bom? As próximas aulas, tá? Então, nós entendemos que a Bíblia, ela, como está escrito lá em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Esse é o segredo da Bíblia. Não se preocupa não, tá? Daqui a pouco a gente vai falar lá do começo, tá bom? Do primeiro escritor da Bíblia, tá? E dos primeiros ditos, das primeiras palavras que foram ditas para que aquilo fosse escrito, tá? Então, olha só. Hebreus capítulo 4, verso de número 12, está escrito assim. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, 2 cortes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, o que está mostrando, querido? Está mostrando que a parte A do versículo é algo assim meio que, de repente você fala assim, não faço parte de medicina e nem conheço tanto assim no mundo espiritual, dividir a alma do espírito, né? Mas a parte B do versículo, finalzinho aqui, mostra com clareza aquilo que começou a falar lá no comecinho do versículo. Ela julga as mentes, né? Julga os pensamentos e intenções do coração do homem. Então, quando fala assim a respeito de juntas, medulas, alma, espírito, está falando assim de precisão, né? A palavra do Senhor ela é precisa, ela não falha, ela vai e cumpre o resultado, como diz também lá em Isaías, no capítulo 55, como nós lemos no nosso estudo bíblico ontem, aliás, no nosso momento de oração e intercessão que foi feito ontem aqui na igreja. Então, quem é o autor da Bíblia? E por que a Bíblia foi escrita, pastor? Por que se escreveu a Bíblia? E quem foi o autor da Bíblia? Opa, desculpa aí, chutei
ter meu suporte. Por que a Bíblia foi escrita e quem é o autor da Bíblia? Você tem ideia de quem é o autor da Bíblia? Você tem ideia de o porquê a Bíblia foi escrita? Bem interessante, né? Bem curioso. Então vamos lá. O autor da Bíblia é o próprio Deus. Né? É o próprio Deus. É diferente, por exemplo, de nós falarmos assim. Algumas pessoas usam a seguinte expressão: não é a expressão mais correta de se usar, mas algumas pessoas utilizam a seguinte expressão: é o autor do livro tal. Não, ele não é o autor, ele é o escritor, tá bom? O autor é sempre Deus, tá bom? O que inspira é sempre o Espírito Santo, tá? Então o autor é sempre Deus. Então, está escrito assim, que toda a Escritura, ela é inspirada, eu vou ler para você, perdão, 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, isso que estamos fazendo aqui, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Continua dizendo o versículo 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, então, só uma observação. Você percebe que está falando a respeito do fato de a Bíblia ser para nós, né? Para que o homem de Deus, para que a pessoa de Deus. Então a Bíblia é um livro escrito, um livro de Deus para os homens, mas diretamente ali para os seus filhos, né? É uma carta de pai para filho. Então por isso que as pessoas que não têm a Deus, que não temem a Deus, elas vão ler a Bíblia, elas nunca entendem. E fica só aquilo em Salmo 23, Salmo 91, que acha bonito, né? Salmo 121 no máximo. Enfim, aquela coisa toda. De vez em quando lê um pouquinho de Provérbios porque acha bonito, mas não requer muita, não exige muita coisa, né? Mas por quê? Porque não foi escrito para esse grupo de pessoas. Porém, fala deles, né? Fala do grupo de pessoas que não pertencem a Deus. Então, mas a Bíblia é uma carta de Deus ao homem, mas ela é inspirada pelo Espírito Santo. Eu vou fazer algumas perguntas aqui nessa noite, algumas perguntas talvez que você tenha feito para você mesmo a respeito da Bíblia Sagrada, né? Eu comentei tempo atrás que quando eu estudava no colégio, eu e a pastora, nós estudávamos no colégio na mesma classe, fizemos juntos esse tempo todo, olha só, fizemos a 7ª série, 8ª, primeiro, segundo, terceiro colegial, estudamos na mesma classe. Caí em classe diferente, eu ia lá conversar com o diretor, nós precisamos estudar na mesma classe, põe nós na mesma classe aí. Nós estudamos na mesma classe esse tempo todo, né? Mas nós tínhamos uma professora de português e ela se chamava Alexandra, e a questão é que eu fazia minha prova na frente da folha e escrevia versículos no verso da folha. E ela a princípio não comentava nada, mas depois ela começou com o tempo a comentar sobre aquilo que eu escrevia atrás no verso. E ela sempre estava parando, assim, eu e a minha esposa, para conversar um pouco a respeito desse assunto, efeitos sonoros, algumas coisas a respeito desse assunto, né, dos versículos que eu colocava lá atrás. Olha só que curioso. E ela dizia assim, eu tento ler a Bíblia assim, eu leio um pouquinho, mas eu não consigo entender. Olha, você pode me explicar isso? Ou seja, olha só que interessante. Ela, professora de português, vinha pedir explicação para nós a respeito da Bíblia. Não é coerente. Não condiz ali um assunto assim, totalmente desproporcional, porque ela deveria explicar para mim os textos sagrados, né? Se fossem simplesmente textos sagrados, mas como são inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Então, somente pela mesma inspiração nós conseguimos realmente entender e absorver os textos sagrados para cada um de nós, tá? E quando nós falamos a respeito de Bíblia Sagrada, nós falamos... Na minha, não está escrito, essa Bíblia é minha companheira, está escrito Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Essa Bíblia que eu tenho muita estima por ela, mas algumas Bíblias está escrito Bíblia Sagrada, algumas está escrito, e essa Bíblia é de Jerusalém, essa é uma Bíblia católica de estudo que eu tenho também, e os estudos muito bons, tenho muita estima por ela também, tá? Mas enfim, algumas está escrito Bíblia Sagrada, né? Escritos sagrados, coisas ali sagradas, santas, coisas que vêm ali diretamente do Senhor, coisas que não devem ser mexidos, escritos, como está escrito lá em Deuteronômio capítulo 4, também no último capítulo de Apocalipse, pede para que a gente não venha tirar e nem acrescentar disso que está escrito, porque tem um autor que é Deus, como nós acabamos de falar. Agora, escritores sim, a Bíblia foi escrita, né, por
em média de 40 escritores, alguns estudos eu até vasculhei por aí, detalhes que muitas vezes pesam. A Bíblia foi escrita por 40 autores. Você percebe que não condiz? Se for escrita, eu estou falando de escritor. Escrita por 40 escritores, né? Ela não foi. Agora, se ela fosse projetada, se ela fosse criada realmente, criada aqueles textos, aí sim estaria falando de autores. Mas se ela foi escrita, como é que pode ser escrita por autores? Então, foi escrita por escritores, os escritores. Nem sempre o escritor é o autor, né? Tem canções aqui, por exemplo, que são cantadas na igreja, que são cantores que cantam, mas nem sempre eles são os compositores. Tem pessoas que só compõem, não cantam. Tem pessoas que só cantam e não compõem. Tem pessoas que cantam e compõem. É comum isso, né? Então, na Bíblia, existe o autor ali que é Deus e os escritores, aí são vários, são diversos. Nós vamos falar sobre eles também, tá? Sobre profetas maiores, profetas menores e tantas outras coisas. Nós vamos tratar nesse assunto sobre bibliologia, tá bom? Como é que a Bíblia foi escrita, também a respeito do papiro, a respeito de, enfim, do material que se tinha na época para que os escritos fossem realizados, tá bom? Aqueles manuscritos, né? Aqueles manuscritos significa escrito à mão, a gente vai falar sobre isso também. E cada coisa que eu estiver falando aqui, hoje você está vendo, por exemplo, a minha face aqui nesse fundo verde, mas, por exemplo, quando você estiver assistindo realmente esse vídeo, quando repostar ele, vai estar com referências bíblicas, também com imagens sendo implantadas aí para facilitar, aí vai ser um vídeo totalmente ilustrado, tá bom? Para facilitar aí o seu conhecimento, porque nós vamos falar e mostrar aquilo que estamos falando, tudo bem? Então, a Bíblia foi escrita aí por esses escritores, né, que o Senhor chamou. Porém, esses escritores, o que nós entendemos? Nós entendemos que esses escritores eram pessoas aí que eram totalmente diferentes. Foram pessoas ali que elas viviam em épocas diferentes, viviam ali situações diferentes, né? Viviam ali também eles próprios em culturas totalmente diferentes. Por exemplo, eu posso chegar de um extremo ao outro quando eu, por exemplo, eu vou colocar dois extremos. Jesus colocou dois extremos quando ele foi contar a respeito da parábola do juiz e da viúva, né? Então eu vou colocar dois extremos aqui também. Vou fazer aquilo que Jesus fez, só que eu vou fazer aqui conforme os escritos mesmo. Vou colocar dois extremos. Vou colocar uma pessoa muito simples, talvez uma das mais simples, que escreveram, né? Que esse autor escreveu partes da Bíblia, escreveu lá seu livro, e também eu creio que talvez o mais culto, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, Amós, que Amós trabalhava com gado, né? Lavoura. Amós trabalhava com animais, né? Amós trabalhava com... Amós, por exemplo, quando ele foi comparar as mulheres de Jerusalém, ele comparou com vaca, as vacas de Bazã. Ou seja, era o que ele tinha para comparar na época. E era um homem muito simples, trabalhava com gados, com animal, era simples, né? E passando por outro lado também, eu posso passar ali por um homem que era muito culto, até mesmo Pedro falou sobre isso. Pedro falou sobre isso numa das suas cartas. Ele disse assim que Paulo, pela sabedoria que lhe foi dada, alguns escritos são difíceis de compreender. Olha só, Pedro disse isso. Eu estava lendo essa semana. Então, você vê, ou seja, mostrando a cultura de Paulo, né? Paulo era um homem culto, seus pais eram muito bem de vida, né? E seus pais tinham duas cidadanias. Pessoas que eram simples não tinham duas cidadanias. Ele tinha cidadania romana e ele era também judeu, né? Ele era da tribo de Benjamim, mas também tinha ali sua cidadania romana que era comprada por um alto preço, tá? Mas, então, olhando ali para esses dois extremos, porém, cada vez que nós olhamos tanto para Amós como também para Paulo, o que nós entendemos? Nós entendemos que eles falavam sobre as mesmas coisas, mesmo vivendo em tempo diferente, ali totalmente época diferente, os sentimentos deles eram diferentes. E aí vem a pergunta que não quer calar. Vou até tomar um pouco de água para lubrificar as cordas vocais. Aí vem a pergunta, deixa eu comentar aqui, porque talvez algumas pessoas já perguntaram para você a respeito disso, ou de algo pelo menos paralelo. Por exemplo, talvez alguém perguntou assim para você: mas a Bíblia, ela tem várias traduções, né? E nós vamos falar também futuramente sobre as traduções da Bíblia, tá bom? E eu não vou dizer mais confiáveis, mas as que facilitam mais para o nosso entendimento, tá? Por exemplo, nós temos
as muitas traduções, as várias traduções para facilitar, né? Mas quando nós olhamos para as traduções da Bíblia, o que nós entendemos? Nós entendemos que, como por exemplo no grego, uma palavra tem 2, 3 significados, assim também as traduções. Essas variedades de traduções justamente entram diretamente nesses significados. Por quê? Para facilitar o nosso entendimento. Muitas vezes você vai ler, por exemplo, várias traduções, te dispensa até um dicionário, ou até mesmo já esclarece o próprio entendimento da leitura. Então, se você puder ler 3, 4, 5 versões diferenciadas, você pode ter certeza que você praticamente vai entender aquele texto ou aquele versículo que você está lendo. Claro, sempre fazendo aquele sistema de hermenêutica, né? Pegando o texto, algum ponto histórico, algum fato da época, cultura, enfim, aquilo que for preciso pegar. De repente o texto é simples, mas de repente exige um pouco mais. Mas às vezes só de você pegar assim, uma tradução, ou aliás várias traduções da Bíblia, talvez o texto já fique assim, bem mais claro para você, tá? Nós, por exemplo, quando vamos elaborar estudos, são várias traduções que nós pegamos ali, analisamos e para nós trazermos ali aquilo que é de mais simples para facilitar o teu entendimento. Então o autor da Bíblia é Deus, né? Aí tem os seus escritores, são em média de 40 pessoas que escreveram a Bíblia ali ao todo, num período de em média de 1.600 anos, né? 1.500, 1.600 anos, esse é a tolerância do tempo que foi escrita a Bíblia. E nós entendemos que o primeiro que recebeu essa missão de escrever a Bíblia foi um desafio muito grande. Foi um homem chamado Moisés. Moisés foi aquele que escreveu o Pentateuco, ou chamado Torá, né? Que o Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando nós falamos a respeito da Torá, entra também os profetas, salmos, né? E é aquilo que se lia, aquilo que se falava no Novo Testamento ali, né? Nesse processo de transição. Por exemplo, quando eles entravam na sinagoga, eles ainda estudavam sobre a lei, eles falavam sobre a lei, liam sobre os profetas. Por exemplo, se você vai lá no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, quando o eunuco ele está lendo, ele não consegue entender. O que ele está lendo? Ele está lendo sobre o servo sofredor. Ele está lendo sobre Isaías capítulo 53. Então, o que eles estão lendo? Sobre o livro dos profetas. Por exemplo, quando você encontra um discurso, por exemplo, sobre Estevão. Estevão está lá fazendo um discurso, a pregação de Estevão, o que ele fez? Ele falava lá dos patriarcas, dos antepassados, até chegar no dia de hoje para falar a respeito do plano da salvação e tudo mais. Então, era um costume da época, justamente isso, porque é o que eles tinham em mãos, que era ali o livro da lei, né, que era a Torá, e esse livro que foi dado pelo Senhor nosso Deus. Então, Moisés ele teve um desafio muito grande, esse homem chamado Moisés. Todos tiveram, mas Moisés teve um desafio muito grande. Pastor, por que Moisés teve um desafio muito grande? Moisés, assim como eu sempre falo a respeito do Salmo 22, que é o Salmo de Davi, que expressa o sentimento de Jesus na cruz, também os livros de Moisés, os escritos de Moisés, principalmente ali falando do livro de Gênesis, embora os livros de Moisés falando de presente, passado e futuro, mas quando Moisés vai escrever Gênesis, olha só que interessante, Moisés não estava vivendo na época do Gênesis, não. Moisés, ele nasceu, né, lá na frente, lá do Êxodo lá, né? Então, ou seja, no Gênesis, lá no começo da criação, querido, só estava o Pai, Filho e Espírito Santo, só a Trindade lá no começo. E Moisés escreveu a mando de Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma vazia, ou estava sem forma vazia, e tantas coisas assim. Olha só, então o que nós entendemos? Nós entendemos que Deus ele revelou o mais profundo do íntimo do seu coração, daquilo que escreveu, daquilo que aconteceu, aliás, para que Moisés pudesse escrever. E nós entendemos também que tudo isso foi dito, tudo isso foi revelado, né? Nem precisaria, talvez poderia ser escrito ali a partir de Moisés, não, mas Deus fez questão para mostrar para que não houvesse engano a respeito do princípio de todas as coisas, como todas as coisas começaram, porque Deus é um Deus organizado, né? E quando nós falamos de organização, nós falamos de sistema de organização, sistemático, Deus é sistemático, Ele é Deus organizado, e Jesus também, Jesus é sistemático, Jesus, tá? Às vezes algumas pessoas falam assim, é difícil trabalhar com pessoa ou conviver com tal pessoa é muito sistemática, né? Muito organizado. Pô, Jesus era, a Bíblia diz que o zelo
diz o livro dos profetas, e lá também fala sobre isso, no Novo Testamento. O zelo pela palavra do Senhor o consumiria, o zelo. Ele chegou virando Teve dia que Jesus não aguentou, ele chegou virando a mesa, chutando tudo, jogando, sabe, dando chicotada em gente, em animal, botando tudo para fora do templo, porque queriam fazer comércio do templo. Então Jesus era alguém assim organizado, sistemático, ele não aceitava qualquer coisa não. Então para ele tinha que ser o melhor, para Deus tinha que ser o melhor, tá? Então de repente você vai perguntar, ou talvez alguém perguntou para você também nesse período de tempo de conversão, de que você crê na palavra de Deus, né, que você decidiu crer na palavra de Deus, talvez alguém deva ter perguntado assim para você um dia desses na sua caminhada, na sua trajetória. Bom, mas eu li a Bíblia e a Bíblia nessa versão disse isso, ou naquela versão disse aquilo, ou, por exemplo, entre os evangelhos, um evangelista diz isso, outro evangelista diz aquilo, parece que não casa muito bem, não bateu muito bem. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu gostaria que essa palavra você carregasse para a tua vida toda, para o seu ministério, tá bom? Falando isso aqui, eu já vou voltar aqui para os meus amados, tá bom? Que estão nos acompanhando, mas guarde essa palavra no teu coração, olha só. Querido, a Bíblia não é um livro ditado. A Bíblia é um livro inspirado, tá? Ele não foi ditado palavra por palavra. Ele não foi feito por robôs, mas ele foi inspirado, tá bom? Houve uma inspiração. Inspiração se fala de essência. Eu faço do meu modo. Aqui entre os pregadores da igreja, por exemplo, eu faço do meu modo e tantos outros fazem do seu modo e o Senhor usa cada um da mesma forma, sabe? E para alcançar pessoas diferentes. Isso é inspiração. Se fosse ditado, eles teriam que fazer exatamente como uma cartilha que eu ia passar para eles, palavra por palavra. Olha, tem que ser assim, você tem que falar assim. Isso é ser ditado, né? Os alunos do passado sabem o que é ditado, né? A professora ditava e nós éramos obrigados a escrever exatamente como ela ditava, palavra por palavra, vírgula e tudo mais. Depois ela passava para corrigir, né? Tem aquela questão, né? Escreve como se lê. É aquela coisa, escrevia, lia e tal, e é interessante. Mas voltando aqui, então a Bíblia não é um livro ditado, é um livro inspirado, como nós acabamos de ler. Estamos no nosso curso de teologia, nosso curso básico de teologia. Seja bem-vindo, tá bom? O nosso momento aqui de estudo da palavra, na nossa aula. E como está escrito aí no tema do nosso estudo, estamos falando a respeito de bibliologia, ou seja, o estudo sobre a Bíblia. Depois também nós vamos falar um pouco a respeito de por que esse livro se chama Bíblia. Enfim, tem muito conteúdo que nós vamos estar conversando sobre esse assunto relacionado à bibliologia, tá? Tem muita coisa, muito assunto interessante, vamos falar sobre livros, enfim, muita coisa vai acontecer por aqui, tá bom? Então, por que a Bíblia precisou ser escrita? Você já se perguntou isso? Por que a Bíblia precisou ser escrita? Por que Deus usou outro meio? Então a Bíblia, ela, na verdade, precisou ser escrita, e isso era um costume da época também, e Deus entrou nessa questão de costume, né, de cultura, e Deus respeita tudo isso também. Embora Ele esteja acima de todas as coisas. Porque quando, por exemplo, alguma coisa ela é escrita, né, há uma facilidade de gravar realmente aquela palavra. Por exemplo, quando a palavra ela é simplesmente falada, ela é distorcida ou deturpada com mais facilidade. Por que, por exemplo, que o anjo lá disse para João, olha só, ele disse para João, olha, escreve o que você vê, escreve. O que João fez? Escreveu, para que isso não fosse deturpado, para que isso não mudasse o sentido, não perdesse a essência. Então isso aconteceu lá também em Apocalipse, ou seja, então nós entendemos na preocupação do Senhor de que isso fosse realmente escrito, né? Então o Senhor, ele respeita tudo isso. Então, e as escritas, elas já existiam na época, já se escreviam, já se talhavam, por exemplo, em pedras, já se escreviam em pedras. Porque, por exemplo, quando Moisés, ele sobe, antes de ele subir, por exemplo, no monte para pegar a vontade de Deus, o que Deus falou? Suba com 2 pedras, talhe 2 pedras, trabalhe aí em 2 pedras, separa elas e leva lá comigo, leva lá para mim. Então você percebe que ele levou as pedras, e quem que escreveu nas pedras? Deixa eu fazer essa pergunta aqui, bom, já que ninguém está nem comentando, né? Então eu vou fazer essa pergunta aqui, quem foi que escreveu nas pedras? Eu já volto aqui com a minha aula, com o meu estudo. Quem foi que escreveu nas pedras? Alguém sabe dizer quem escreveu nas pedras? Moisés
foi pedido para que Moisés, né, porque já são quase 40 minutos, ninguém falou nada até agora relacionado à aula, tá? Isso aqui, só lembrando, tá? É uma aula, tá? E não uma pregação, não um estudo simplesmente, tá bom? É uma aula, então é interessante a gente poder estar interagindo, tá bom? Então, alguém sabe me dizer quem que escreveu as vontades de Deus naquelas pedras? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? E é muito interessante a gente poder estar vendo sobre isso, porque Deus ele mandou 2 pedras, né? Deus tinha algumas coisas para escrever, mas ele mandou que levassem 2 pedras. Moisés, traga 2 pedras aqui para que eu possa expressar a minha vontade para o povo. Foi Deus que escreveu nas primeiras tábuas que foram escritas, Deus escreveu com o próprio dedo dele, escreveu lá. Mas é interessante que quando Moisés desceu, né, com as tábuas, o povo lá estava na farra, né, na orgia, aquela coisa toda, e Moisés ficou irado e quebrou as tábuas. Mas na segunda vez que Deus, ele precisava que a vontade dele fosse colocada ali, apresentada diante do povo, né? A segunda vez não foi Deus, mas já foi Moisés, né? Porque foi Moisés que quebrou, Deus não mandou ele quebrar. Próxima vez ele teve que escrever. Então, mas o que nós entendemos? Isso mesmo, Fernando, o próprio Deus. Primeira vez foi o próprio Deus. Então, o que nós entendemos, querido? E outra observação, antes disso, outra observação. Você percebe que foram 2 tábuas ali. Eram 10 mandamentos. Mas olha só, o interessante, o mais curioso, é que 6 mandamentos foram escritos em uma tábua e somente 4 em outra. Eu escreveria 5 em cada tábua. Na minha pequenez, na minha falta de sabedoria, eu escreveria 5 mandamentos, cada 5 em uma tábua, né? São os 10 mandamentos. Mas o Senhor ele escreveu 6 mandamentos em uma tábua e 4 em outra. Porque em uma tábua se expressava a vontade de Deus. Deus, sendo Ele santo, sendo Ele o Senhor, Todo-Poderoso. E a outra tábua era simplesmente Ele dizendo diretamente ao homem, né? Aquilo que Deus queria diretamente ao homem. Então Deus ele separou a vontade dele daquilo que era ali expressada, aquilo que era diretamente ao homem. Então você percebe que Ele sempre faz isso. Por exemplo, Ele nos mostra lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, que eu primeiro devo buscar a vontade de Deus, né? O reino de Deus e a justiça. E as outras coisas seriam acrescentadas. Mas você percebe que primeiro foi a vontade de Deus? Você percebe que Deus ele sempre faz essa separação? Por exemplo, quando você vê Elias, lá naquela viúva, quando ela diz que vai pegar alguns gravetos para fazer um bolo, ela vai comer e ela vai morrer. Você percebe que Elias não diz assim, olha, então faça um bolo para nós. Eu vou comer esse bolo com você, viúva. Não, ele não diz isso. Ele não diz isso. Porque a vontade de Deus estava acontecendo ali em Elias. Então, o que Elias disse? Olha, primeiro você faz para mim, depois para você. Ou seja, o que está fazendo? Separando vontade de Deus. As coisas de Deus, em primeiro lugar, elas sendo sustentadas. Então, Deus ele sempre faz essa separação. Jesus mesmo falou, dê a César o que é de César, isso separa. E a Deus o que é de Deus, isso separa. Então, Deus, homem, tá? Coisas assim totalmente diferentes, tá? E como eu comentei, nem hoje nós temos essa liga, né? Nós nos achegamos a Deus através de Jesus. Fora isso, esquece, tá bom? Mas é isso mesmo que vocês comentaram, tá bom? Foi Deus, foi Moisés, exatamente isso. Nota 10. Tudo bem? Então, qualquer coisa, vocês podem continuar comentando, colocando suas observações, seus comentários, tá? Enquanto isso, eu vou dando sequência aqui na minha aula de hoje, no nome de Jesus Cristo. Então, as tábuas, como eu acabei de comentar, eram um meio de que era escrito as coisas naquela época. Eram escritos em tábuas e eram talhadas, as tábuas eram escritas e aí, assim por diante. Depois foi algo modernizando, já se via escritos em pergaminhos e coisas assim, em papiro, enfim. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Depois as coisas foram se atualizando. Hoje, por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, a Bíblia Sagrada, essa aqui é impressa, mas nós temos também a Bíblia digital, né, que eu tenho aqui no notebook, tem também a Bíblia escrita, aliás, ela também em celular, né, tablet, enfim, de muitas formas. Algumas pessoas, nós lemos a Bíblia hoje, né, de muitas formas. Ou nós ouvimos a Bíblia hoje, né, e algumas pessoas têm dificuldade
por exemplo, não, pastor, Bíblia tem que ser no papel. Amém, glória a Deus. Para quem gosta da Bíblia do papel, eu gosto da Bíblia do papel, eu gosto de riscar, gosto de marcar, fazer minhas marcações, eu gosto. É indispensável para mim. Mas eu gosto também da Bíblia, ela aqui em texto, no computador, na página, no Word, aqui, ela online, eu gosto também. Eu gosto também de ouvir a Bíblia. Quando eu estou fazendo alguma atividade, eu gosto de estar ouvindo, ponho assim o celular no bolso e vou ouvindo a Bíblia por onde eu vou ouvindo a Bíblia. Então, Jesus disse, o Senhor disse, olha, bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda. Então, ele não está falando a respeito de uma maneira específica de se fazer, mas nós precisamos, o propósito e a essência de tudo é guardar. Por exemplo, Jesus estava falando sobre as Escrituras. As pessoas estavam ouvindo, elas não estavam lendo, né? As pessoas estavam ouvindo, e aí? Então, algumas pessoas até comentam, nós precisamos estar com a Bíblia nas mãos, né? Eu sou assim a moda antiga, e a moda antiga precisa estar ali com a Bíblia na mão, os originais e tal, mas então, isso aqui que eu estou vendo, isso aqui que eu tenho em mãos, já é modernidade, porque isso aqui já está dividido em capítulos, já está dividido em versículos, que isso demorou muito tempo para ser feito, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Mas isso aqui já é algo moderno, olha, totalmente encapado, e algumas até mesmo tem aquelas folhas que elas são assim um pouco mais amarelinhas, né? Folha reciclável, né? E é bom para a noite na leitura, não força muito a página, muito branca, às vezes força muito os olhos na leitura à noite, talvez não seja tão recomendado assim. Principalmente você que lê a Bíblia. É bom você ter um lugar próprio para você, um lugar onde não há barulho algum, também um lugar ali bem iluminado, para não pesar muito para você, tá bom? Lembrando que, se eu for recomendar para você ler a Bíblia, eu vou recomendar para você, olha, leia a partir do Novo Testamento. Por quê? Não começa lá em Gênesis? Sim, começa em Gênesis. Mas se você passar e você começar a ler a partir do Novo Testamento, já é um pouco mais fácil o entendimento, já vai te trazer um gosto, um sabor diferente. Depois você vai lá para o Antigo Testamento. A não ser que você queira ficar intercalando, ler um do Antigo, ler um do Novo, mas é interessante que você lê, assim, a princípio do Novo Testamento, aliás, e porque o Antigo Testamento ele é sombra daquilo que aconteceria no Novo, então eles também estão intercalados, interligados, não tem problema algum, tá bom? E, então, a Bíblia foi escrita justamente em tábuas de pedra, né, aliás, exatamente por isso, tá bom? Porque era a maneira de que se realizava os escritos exatamente ali naquela época e Deus usou esse método, tá? Mas aceite, tá? Então eu digo assim, por exemplo, para alguém que quer os originais, para alguém que quer viver no tradicionalismo, então vai ter que pegar as duas pedras, enfiar embaixo do braço, escrever os 10 mandamentos e vir para a igreja, porque eram aquelas pedras, né, que se usou antigamente para que isso fosse escrito, tá bom? Como eu já comentei com você também, tá, a respeito daquela questão de algumas pessoas dizem assim, o Evangelho diz isso, o Evangelho diz aquilo. Voltando, a Bíblia não é um livro ditado, a Bíblia é um livro inspirado. A inspiração, ela é a mesma, tá? Então, nós entendemos que isso tudo é válido, claro, mas a Bíblia é um livro que possui 66 livros, tá? 66 livros aí transformadores, né? E é dividido em duas partes, Antigo e Novo Testamento, e existe a sua cronologia. A Bíblia, ela não, segundo estudos, né? A Bíblia não é um livro que está ali diretamente, em alguns livros, claro, diretamente no tempo cronológico, né? Por exemplo, segundo alguns estudos, o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia Sagrada e está ali bem próximo de Salmo, já quase no meio da Bíblia, mas é um livro, assim, pelo conteúdo, pela maneira com que se expressa, por causa assim, das coisas, da maneira com que se fala, do que se fala, né? Como expõe o assunto, como explana o assunto. Então se entende que a Bíblia é um livro assim, o livro de Jó é um livro assim bem lá do passado mesmo, tá? Então existe até a Bíblia, por exemplo, de estudo, que é a Bíblia que ela é colocada assim totalmente não como, por exemplo, aqui nós estamos lendo, estou em Ezequiel, depois eu vou para Daniel, depois eu vou, entendeu, para Daniel. Não é assim. A Bíblia, ela assim, quando ela é em tempo cronológico, essa Bíblia aí, ela vem ali livro por livro no tempo que foi escrito, no ano que foi escrito. É bem interessante. A gente, claro, vai encontrar um pouco de dificuldade a princípio, né?
Porque nós estamos acostumados a ler a Bíblia e a procurar a Bíblia ali na ordem em que nos foi colocada, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, enfim, Números, enfim, daquela forma ali, tá? Olha só. Então, tinham ali, entre as pessoas que escreveram a Bíblia, não autores, porque autor, como eu já comentei, o próprio Deus, mas tinham ali entre as pessoas que escreveram a Bíblia muitas coisas diferentes, viveram assim de uma forma drástica. Por exemplo, quando a gente olha para o livro de Jeremias, Jeremias foi complicado, o ministério de Jeremias sofreu muito no ministério dele, mas nós encontramos também ministérios de pessoas assim que tiveram seus escritos, né, em tempo de paz, por exemplo, como no reinado de Salomão, onde nem guerra houve-se, né? Então, ele escreveu muitos provérbios, bem pouco do que ele escreveu está contido na Bíblia Sagrada, mas assim, ele escreveu muitos provérbios e os principais praticamente estão aqui. Mas, ou seja, nós entendemos que escreveu também ali, tem escrito em Salmos, mas nós entendemos, querido, que parte daquilo que foi escrito foi contido na Bíblia, né? Foi contido ali no cânon, e nós vamos estudar também sobre livros apócrifos. Pastor, o que são livros apócrifos? Livros apócrifos, o termo apócrifo significa oculto. Esses livros, por isso que eu fiz questão de pegar essa Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, né, Bíblia versão católica, escritos são muito bons mesmo. Mas aqui também tem os livros apócrifos, né, que são os livros apócrifos, significa oculto, né, que são os livros que tem a mais aqui. Eram muito mais que esses, tá? Foram tirados alguns pela própria Igreja Católica mesmo, e acharam um absurdo. E acabaram tirando, mesmo assim ainda tem 7 livros a mais, alguns acréscimos em Daniel e mais algumas coisas aí também. Pastor, por que esses livros aqui? Por que esses livros foram escritos a mais então? Tem livros a mais que na nossa Bíblia. Então, deixa eu te explicar. Tem esses livros a mais porque eu comentei esses dias aqui no culto nosso que houve um período chamado período, o nome é grande, tá? Período intertestamentário. Nesse período intertestamentário, que é entre um testamento e outro, é simplesmente isso. Entre um testamento e outro, entre Malaquias e Mateus, nesse período de tempo, durou mais ou menos uns 400 anos, nesse tempo Deus não levantou profeta nenhum, Deus simplesmente se calou. E eles ficaram com a palavra que eles tinham de Malaquias a Mateus. E aí a necessidade de Jesus, né? Aliás, a necessidade de João Batista ser enviado, preparando o caminho, né? Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que nesse período, Deus não levantou profeta algum, porém, homens se levantaram profetizando em nome de Deus. E muitos livros foram escritos na época, escritos paralelos foram escritos na época. Se você ler o livro, por exemplo, História dos Hebreus, de Flávio José, eu não tenho ele aqui em mãos, está lá dentro. É um livro enorme, é mais de 70 páginas, só a introdução. Mas assim, fala exatamente sobre isso, né? Sobre as guerras que aconteceram na época, nesse período do Testamento, entre um Testamento e outro. E nós entendemos também que nesse levantar desses profetas, né? Foram escritos muitos livros, mas muitas coisas foram colocadas ali diretamente pelo catolicismo, mas não foram escritas no canon. Naquele grupo, o canon era um grupo de pessoas, né, que diziam, por exemplo, que analisavam, buscavam realmente direção para saber para entender que aqueles livros precisavam ser contidos realmente ali como Bíblia ou não, tá? Então, se você parar, por exemplo, para analisar a Bíblia, o que a Bíblia é? A Bíblia é a engrenagem, ela se casa todinha. Então, a Bíblia sendo assim, olha só, a Bíblia sendo assim, esses livros apócrifos, eles são livros assim totalmente diferentes dos outros livros, dos outros 66 livros, são totalmente diferentes. É como que se... para descrever livros apócrifos. É como se, por exemplo, eu estivesse aqui conversando com você, olha só, é como se eu estivesse aqui falando com você e chegasse alguém aqui do nada, falando uma coisa totalmente diferente, tentando entrar na história.
mas ele não sabe aquilo que nós estamos conversando. O livro dos apócrifos é mais ou menos isso aí. Deus tratando com os homens. Então, chegam pessoas que não têm nada a ver com Deus, né, e acrescentam um monte de coisas, assim, sabe, um monte de escritos. E o que acontece? Acontece que, foge do contexto, né, foge exatamente daquilo que é da vontade de Deus. Então, de uma maneira mais simples, explicando a respeito do que é livros apócrifos, do que significa livros apócrifos, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre cada livro, dar um comentário pequeno sobre cada livro desses aí, tá? E só para você ter ideia do que fala cada livro apócrifo desse que está contido na Bíblia Católica, e essa que eu tenho, a Bíblia Nova Jerusalém. Catolicismo também tem várias Bíblias, tá? Várias traduções, tradução Ave Maria, tradução... enfim, tem um monte de traduções aí. Mas a questão não são simplesmente as traduções, a questão ali é simplesmente o comentário, né? O comentário. Mas você pode ler a Bíblia Católica, você pode ler sem problema algum, tá? Você pode ler e os escritos da Bíblia Católica são coisas assim bem tradicionais, bem da antiga mesmo. E olha só que observação que eu vou fazer aqui com você. E chega assim bem próximo do original, esses escritos aqui. Olha só, já com página preparada para você ler à noite, mas com escritos bem próximos ali dos originais. E olha só, você que, por exemplo, é um estudioso da Bíblia, eu já vou voltar para o meu assunto. Só para você ter ideia, a respeito dos estudos aqui, por que eu comprei essa Bíblia? Eu comprei indicada pelo pastor João Ribe Palharim. Ele me indicou essa Bíblia aqui, porque, para quem gosta mesmo, é claro. Mas aqui, olha, fala a respeito, por exemplo, em Apocalipse capítulo 17, fala a respeito da Babilônia, né, do castigo da Babilônia, da meretriz, a prostituta, daquela que se prostituiu contra Deus, que é Roma, né? Roma é uma prostituta, é uma adúltera, a igreja adulterou contra Deus. Mas interessante, querido, você nem imagina. Essa Bíblia aqui que eu tenho, essa Bíblia de Jerusalém, ela faz um comentário aqui em Apocalipse capítulo 17, vou contar esse segredo para você. Acho que eu nunca comentei com algum aqui, eu acredito que não. Mas é um padre que faz comentário aqui, o comentário do rodapé. Em cima aqui, é escrito bíblico, embaixo é comentário de estudo, tá? Não pense que o de baixo é escrito sagrado, embaixo é comentário de estudo. Esses comentários de rodapé nos auxiliam muito, mas é bom você ter muito cuidado, que são comentários de estudo, tá? É bom sempre ser analisado. Mas aqui embaixo, olha só, diz que a prostituta é a cidade que é edificada sobre 7 montes, sobre 7 picos, sobre 7 colinas. Sabe quem é essa cidade? É a cidade de Roma. Olha só, e eu acredito que se eu chegar perto de você aqui, eu acredito que eu vou conseguir mostrar para você, olha só. Olha o que está escrito. Que cidade que é, querido? Que cidade que está escrito aqui? Né? A cidade de Roma. Interessante, né? Um padre comentar sobre tudo isso, que Roma é a prostituta, né? Que é a meretriz, que é aquele que se prostituiu realmente ali contra Deus, né? É assustador, né? Então você vê que muita verdade é escondida, né? Muita verdade é escondida, não que as pessoas não conheçam a verdade, não, as pessoas conhecem. É o que eu sempre comento, muito mais do que conhecer a verdade, o que se precisa é temor de Deus. Verdade muitas pessoas conhecem, sim, conhecem. Pode ter certeza que sim, tá? Então, falamos a respeito aí desses 2 escritores, né, que são ali cultos, mas eu quero dizer para você que alguns estudiosos, eles comentam também, eles fazem o seguinte comentário, que essas divisões de capítulos, essas divisões de livros da Bíblia, ela demorou aí um período em média de 1.200 a 1.600 anos para ser feita, ou seja, então levou muito tempo para que isso fosse feito, para que isso tudo fosse programado ali, versículo, capítulo, tudo direitinho, para que hoje nós pudéssemos ter aí tudo dividido, né, tudo certinho, para que a gente pudesse ter aí a Bíblia na nossa mão de uma maneira facilitada. Louvado seja Deus por isso, né? Alguém trabalhou lá para que a gente pudesse estar colhendo aqui na frente, né? E também a respeito de como é organizado aqui o Antigo Testamento, lembrando que a gente vai dar uma pincelada, tá bom? Sobre o Antigo Testamento, sobre a questão Antigo Testamento e pincelada somente sobre a questão de Novo Testamento. Por quê? Porque nós teremos o estudo sobre a visão panorâmica tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, senão a gente vai estar entrando no assunto de outra matéria.
Então, o Antigo Testamento, ele é organizado ali em 5 grupos, nós podemos dizer assim, né? Tem o Pentateuco ali, ou a Torá, como se chama, né? Que são ali os livros da lei, né? Mas são separados ali entre além do Pentateuco, né? São separados ali entre livros históricos, livros poéticos, livros de profetas maiores, livros de profetas menores. Mas a Bíblia, assim, ela é toda separada. Ela é feita assim, algo assim totalmente organizado. E é por isso que quando nós vamos ler a Bíblia, né, nós sempre comentamos a respeito do cuidado que nós precisamos realizar, né, para fazer ali essa leitura, tá bom? Porque de repente a gente vai estar pegando uma passagem, né, e transportando ela para um modo de interpretação que não combina, não é bem isso. Então, por exemplo, eu poderia simplesmente abrir a Bíblia e dizer, está escrito isso, então é assim. É bom analisar o contexto, né? Exatamente que tipo de livro é aquele que nós estamos lendo, né? Se é poético, se é histórico, se é, enfim, é bom ler sobre tudo isso. E nós vamos estar passando para você quais são os livros históricos, vamos estar passando para você quais são os livros poéticos, tá bom? E os livros dos profetas maiores, vamos estar passando para você sobre os livros dos profetas menores. Pastor, o profeta maior, ele era grandalhão? Não, profetas maiores porque eles profetizaram sobre mais tempo, ou durante um período maior de tempo. Profetas menores porque eles profetizaram sobre ali, ou durante um tempo menor, por isso receberam o nome de profetas menores, tá? Essa é a questão aí, tá bom? Então, vamos ver também como o Novo Testamento ele é organizado, os Evangelhos, também ali aquela parte histórica, o livro de Atos. Querido, eu tenho certeza que essa aula de bibliologia, tenho certeza que vai ser muito bom, tá bom? Vamos falar sobre as epístolas, né? Ou as cartas, e enfim, quem são esses que escreveram as cartas, né? Sobre as revelações ali do Apocalipse. Vai ter coisa tremenda, vai ter coisa muito boa para você, tá? E fica firme, tá bom? Em nome de Jesus. Então, querido, estamos aí estudando sobre bibliologia, o estudo da Bíblia. Então, na próxima semana nós vamos entrar aí também na questão do papiro, entrar na questão do cânon, né, de como é que foi escrito isso. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho um canal, eu posso indicar uma coisa para você? Posso indicar? Tá. Eu tenho um canal aqui no YouTube, ele se chama Teologia Simples. Pastor, por que esse nome Teologia Simples? É exatamente por isso. Porque muitas vezes há uma dificuldade para quando se fala em teologia e algumas pessoas às vezes complicam alguns estudos da teologia e alguns assuntos da Bíblia também. Então, o que eu fiz sobre teologia simples? Por que eu criei esse canal? Justamente simplificando a teologia. É um canal pequeno, tem 40 inscritos. Entra lá, se inscreve também. Mas eu quero colocar aqui para você um estudo que eu fiz, uma aula que eu estive ministrando sobre exatamente isso. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Olha, eu tenho aula aqui sobre a introdução, né, sobre teologia, quem eram os zelotes, fariseus, essênios e os saduceus, e sobre os judeus tem também esse estudo bíblico aí. Mas eu tenho aqui sobre os atributos de Deus, sobre muitas coisas que nós vamos falar, eu já tenho aqui, tá bom? Nesse canal aqui, Teologia Simples. É claro, eu vou estar colocando aí, eu vou estar postando tudo aí, tá bom? Mas eu tenho muita coisa aqui. Eu falo aqui sobre lei, sobre graça também, sobre o Espírito Santo, sobre muita coisa nesse canal Teologia Simples. Mas eu gostaria de estar encontrando aqui quando eu ministro sobre bibliologia, eu não encontrei. Quando a gente está procurando assim rápido, né? É difícil a gente encontrar assim fácil. Ah, tá. Encontrei aqui, ó. Bibliologia. Eu tenho vários estudos sobre bibliologia. Bibliologia aula 2, bibliologia aula 1. Tá. Eu vou colocar aqui para você o link. Eu tô falando ali, torcendo para encontrar. Eu vou colocar ali para você o link. De repente você pode falar assim, pastor, eu quero ver, né? Então assista, entra lá nesse canal, é um canal meu também. Se você não é inscrito, se inscreve lá. Lá vai ter sim estudos também, tá? Sobre estudos sobre bibliologia, sobre muitos assuntos interessantes, tá? É um material que carinhosamente eu preparo e coloco lá também. Então tem vários materiais aí espalhados em vários canais para alcançar vários grupos de pessoas. E
ali tem esse estudo sobre bibliologia, mas tem aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, tem várias aulas lá sobre bibliologia. Nós vamos estar ministrando aqui, tá bom? Mas tem muita coisa lá interessante que pode abençoar a tua vida também, tá bom? Então, não esquece, deixa seu comentário, tá bom? Deixa seu joinha, deixa seu alô e compartilha com outras pessoas também para que nós possamos aí crescer nesse canal aí da Igreja Batista, tá bom? Tem aí apenas alguns inscritos, né? Nem sei exatamente quantos inscritos tem 27 inscritos, e nesse trabalho que a gente tem aí, para que a gente possa ser abençoado de alguma forma em nome de Jesus. Tá bom, querido? Que a graça e a paz seja contigo, Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus, e nós nos encontraremos até a nossa próxima aula, nossa segunda aula. Aí sim, nós vamos entrar diretamente nos assuntos, tá bom? Propriamente dito, e na nossa próxima aula de bibliologia é o estudo sobre a Bíblia Sagrada. Te espero lá, querido. Um abraço, graça e paz. Até lá. Fica com Deus.